Vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo, meus caros, minhas caras, meus bonitos e minhas bonitas, para a gente poder seguir aqui. Líderes que deveriam estar presos são risco existencial para a humanidade. Vamos ver o que o Reinaldão Azevedo acha a respeito desses líderes, gente. Vamos lá, vou continuar compartilhando. 2 políticos que deveriam estar na cadeia representam, nesse momento, um risco existencial para a humanidade, não é mesmo? Benjamin Netanyahu precisa do conflito permanente para não ter que enfrentar na justiça sua própria biografia. E, como se sabe, a responsabilização do governo no ataque terrorista praticado pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 está sob investigação e não tem explicação aceitável. A inteligência israelense consegue mapear pés de chinelo que saem do Brasil para se encontrar com supostos intermediários do Hezbollah, mas se mostra incapaz de se antever e impedir um atentado daquela magnitude. Netanyahu segue o mesmo. Seu governo, neste momento, mantém um acordo operacional com facínoras do ISIS, sim, do Estado Islâmico na faixa de Gaza, para que ajudem a combater o Hamas. Alguns verão aí que a lógica de guerra é só delinquência travestida de pragmatismo. Como pragmatismo, entre aspas, ele foi durante todo o tempo em que desmoralizou Mahmoud Abbas, demoliu casas de palestinos na Cisjordânia, ergueu novos assentamentos e apoiou ações terroristas de colonos judeus contra a população local. O outro de que falo é, obviamente, Donald Trump, o sedicioso, aquele que prometia em debates e entrevistas: eu acabarei com todas as crises internacionais que o atual governo criou, incluindo a horrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a guerra causada pelo ataque a Israel. Ambas nunca teriam acontecido se eu fosse presidente da República. Obrigado, Lilian! Falta um membro, gente. Vamos lá para a gente poder seguir. Ao concluir o 5º mês de governo, atacou o Irã a revelia do Congresso, que é ilegal. Mas e daí? Nessas horas sempre vem a conversa mole, essencialmente lógica, de que é aceitável que o Irã tenha bomba atômica. O dado curioso é que esse país integra o Tratado de Não Proliferação Nuclear e objetivamente não a tem. Israel, que está fora do acordo, e a tem, e assim 2 potências nucleares bombardeiam um país não nuclear, acusando-o de tentar enriquecer urânio para obter a arma, e é bem provável que estivesse ou esteja a caminho a ver, afirmando que, caso a obtivesse, representaria um risco para os dois. Ambos estão, então, a dizer que no Irã estavam certos, ao menos no que concerne à razão prática. Os que afirmam ter ogivas era mesmo um bom modo de não se submeter aos arbítrios dos inimigos. Ora, ainda no campo do óbvio, deve-se indagar se o arsenal da Ucrânia não tivesse sido transferido para a Rússia quando a União Soviética ruiu. Alguém acha que Putin teria lançado o país que considera o seu quintal? Entendem para onde isso nos leva? É preciso que vislumbremos o fim do mundistão com que nos ameaçam esses arautos do apocalipse. É nessas horas, estamos a falar do risco de colapso global. Se alguém não entendeu, as questões laterais sempre são evocadas por diversionistas como se fossem o centro do debate. Ah, então o Irã é um regime admirável? Não, mas quem disse que é? Ah, mas então Israel não tem o direito de se defender? É claro que Israel tem o direito de se defender, mas quem disse que não? Ah, mas os Estados Unidos então não deveriam se colocar em socorro ao seu lado? Mas não está desde que sempre, e não é esse, afinal, um pressuposto para Israel, daí o desassombro de Netanyahu. Notem que quando me refiro a questões laterais, tenho em mente a escala em que esses 2 atores, Netanyahu e Trump, passaram a operar. O presidente americano já botou a economia mundial e o seu próprio país numa sinuca com a sua insanidade tarifária. O risco para uma escalada do preço do petróleo é real e tudo vai depender da capacidade do Irã, caso leve adiante o intento de bloquear o Estreito de Hormuz. Netanyahu, o deus da guerra e do tribunal da história, defendeu o assassinato de Ali Khamenei. Consta que Washington segurou a sua mão. A história, quando menos, é verossímil. O Ayatollah não tem razão para se sentir seguro.
até porque parece que os agentes israelenses têm mais domínio da inteligência iraniana do que já tinham sobre a fronteira de Israel com Gaza, naquele 7 de outubro de 2023. Trump, o senhor dos exércitos, acenou com uma mudança de regime em Teherã. Sejamos práticos, duvido que boa parte dos 90 milhões de iranianos não quisesse o mesmo. A questão, como sempre, é saber como e a que custo. E infiro que a maioria dos palestinos de Gaza teria gostado de se ver livre do Hamas, dado o genocídio em curso, e se chame a coisa pelo nome que tem, porque os remanescentes haveriam de ter simpatia pelos seus algozes. A população iraniana já arca com o custo das sanções econômicas imposta por aqueles que se dizem seus potenciais libertadores. Lilian, Pedro, gostaria de te conhecer aqui em Brasília, se tivesse oportunidade. Você vai fazer entrevista aqui? Não, Lilian, mas me manda mensagem. Aliás, eu vou te mandar mensagem no Instagram. Vamos marcar um almoço, sim, lá. Quero bater papo contigo, sim. A população iraniana já arca com o custo das sanções econômicas impostas por aqueles que se dizem seus potenciais libertadores. Se o regime dos ayatolás caísse amanhã, poderia até ser uma bênção para a população, o que, note-se à margem, não mudaria a política de Netanyahu para os palestinos. Mas até onde se sabe, e isso não está num horizonte próximo, salvo um improvável golpe de Estado, que teria que contar com a colaboração das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária, até onde se sabe, não sobrou no país uma elite dirigente fora do establishment constituído pelos ayatolás nos quase 50 anos de triunfo da Revolução Islâmica. A questão, assim, pode estar no tamanho do horror que Israel e os Estados Unidos estão dispostos a infligir a uma população de quase 100 milhões de pessoas. Netanyahu salvou a própria cabeça em Israel, promovendo um massacre em Gaza e atacando todos os inimigos ao mesmo tempo, brandindo sempre a ameaça existencial, como a dizer, ou é assim, a meu modo, ou corremos o risco de desaparecer, o que obviamente nunca mais esteve no horizonte desde 1973. Esse é, na verdade, o mote da extrema-direita para levar adiante a sua política de inviabilizar a criação do Estado palestino, sempre com a sangrenta colaboração dos terroristas do outro lado, que na prática se tornam seus aliados objetivos. Netanyahu se segura no poder e fora da cadeia enquanto durar a guerra. Se for longa, tanto melhor para a sua própria segurança existencial. O que vai acontecer com o resto do mundo? Aí, meus caros, estará mal informado qualquer um que diga saber. Se o regime de Teherã se sustenta e se seus milhares começarem a morrer, o risco é que o Oriente Médio virar, com perdão do clichê, um barril de pólvora. A mais, ataques massivos ao Irã necessariamente convocam a Rússia e a China a entrar no tabuleiro. Ontem, Vassily Alexeyevich Nabenzia, embaixador da Rússia na ONU, acusou os Estados Unidos de estarem jogando com a segurança da humanidade. Condenou os ataques ao Irã e disse que os americanos não só fecham os olhos para os crimes em Gaza, mas jogam com a segurança da humanidade, como informa Jamil Chad. Mais contida, a China disse o óbvio: os ataques violam a Carta da ONU, assim como a soberania do Irã, e ampliam a tensão na região. Khamenei pode fazer as contas e chegar à conclusão de que é melhor submeter o seu programa nuclear ao controle dos inimigos, aceitando por hora, ao menos, a paz forçada. Mas ninguém acredita nisso, Trump tampouco, que coisa! Não só este senhor não acabou com as outras guerras, como ele pode ter metido os Estados Unidos em uma enrascada com riscos globais, meus caros e minhas caras. Excelente texto do Reinaldo, resumindo os acontecimentos do final de semana. Muito bom aqui para a gente poder seguir fazendo bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas, meus bonitos e minhas bonitas. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.